pés de Cristo, oh, que suave comunhão, as palavras que lhe escuto trazem paz ao coração. Ao rever o meu passado, quando estou junto a Jesus, mais e mais eu avalio seu amor por mim na cruz. Assentado aos pés de Cristo, suas bênçãos muitas são. Eu deponho os meus pecados, Ele dá-me seu perdão. Assentado aos pés de Cristo, eu demoro-me a orar. Sinto então a plenitude de sua graça e amor sem par. Oh, Jesus bendito, inclina com amor o teu olhar. Posso eu sempre livremente tua face contemplar. Dá-me sentimentos puros, faz-me santo, meu Jesus, que eu demonstre aos semelhantes ser teu filho, andar na luz. Amém. Amém. O plano original, irmãos, era de termos um intervalo, só que o testemunho do pastor Ron se estendeu e nós temos agora pouco tempo para nossa sessão de perguntas e respostas. Então, neste momento, vou convidar o pastor Ron para... You can just come and sit down. Ele vai sentar aqui ao lado da Melissa e nós vamos dirigir algumas perguntas para ele. E nós temos várias perguntas que já foram entregues, algumas vieram pela internet, dos que estão assistindo ao vivo. Nós vamos começar com as perguntas que nós já temos, mas nós vamos ter um microfone aqui no centro da capela e nós vamos permitir que os irmãos venham fazer outras perguntas no decorrer do tempo. Nosso tempo é limitado, então nós vamos fazer de tudo para dar para todos a oportunidade de fazer perguntas. Nós vamos permitir uma fila de, no máximo, 3 pessoas aqui no microfone. Então, no decorrer do tempo, surgindo uma pergunta que ainda não foi submetida para a Angélica, nós vamos permitir uma fileira de 3 pessoas. Então, quando diminuir para 2 e outra pessoa quiser subir, entra na fila. Sem problema.
som. Ok, pergunta número 1. Pastor Ron, a criança quando nasce já vem com este distúrbio? Ou seja, eu creio que a pergunta é, quando a criança nasce, já nasce homossexual? Meu entendimento é que eles não nasceram gays. Mas eu tenho que elaborar um pouco a resposta. Durante todos os anos que eu estive na vida homossexual, eu sentia que era gay. Que eu tinha nascido gay, ninguém me poderia me convencer de outra forma, de outra coisa. Muitos homossexuais acham que nasceram gays. E devemos respeitar, porque sua percepção é a sua realidade. Eu não discuto com as pessoas que dizem que se nascem gay ou não. And here is why. E aqui está o porquê. If someone is drowning in the sea, Se alguém está afundando no oceano, does it matter why? importa por quê? Can you imagine a lifeguard swimming out to someone drowning Você pode imaginar um salva-vidas nadando até alguém que está se afogando and asking questions? e fazer perguntas? Why are you here? Por que você está aqui? How did you get this way? Por que você chegou a estar onde está? Did you get caught in a riptide? Você foi pego numa maré? Did you fall off a boat? Você caiu de um barco? Did you swim out too far? Você nadou demais? Did someone push you in? Alguém te empurrou na água? The lifeguard doesn't do that. O salva-vidas não fala isso. He simply extends the hand of salvation. Ele simplesmente estende a mão de salvação. He offers the hand of help. Ele oferece a mão de ajuda, de I auxílio. picture Jesus this way. Eu vejo Jesus dessa forma. You know, friends, there's no explanation for sin of any Amigos, kind. não há explicação para o pecado, de nenhuma natureza. To be able to explain it would be able to excuse it. Ser capaz de explicar o pecado seria ser capaz de justificá-lo. Sin is a mystery. O pecado é um mistério. And so we don't need to get caught up in that debate. Então não precisamos nos meter em esse tipo de debate. Let me just say this. Permita-me dizer isso. For the person who thinks he is born gay or she, Da pessoa que pensa que nasceu gay, ou a moça, Jesus has the perfect answer. Jesus tem a resposta perfeita. Why not be born again? Por que não nascer de novo? There's no way to change your past. Você não tem como mudar o passado. That is history. Isso é história. And people blame their parents for their situation. E as pessoas culpam seus pais por sua situação. They blame their heredity. Culpam sua hereditariedade. They blame their environment. Culpam seu ambiente. Jesus simply says, let's start over. E Jesus simplesmente diz, vamos começar de novo. If you are born of water and of the Spirit, Se você nascer da água e do Espírito, you can become a partaker of divine nature. você pode se tornar participante da natureza divina. And your humanity Em with God's divinity, E sua humanidade unida à divindade, coupled together, unidas, we are told becomes omnipotent against Satan. nos é dito que se torna onipotente contra Satanás. So it really doesn't matter how we are born. We all are born with all kinds of circumstances. Então não importa como nascemos, porque todos nascemos com todo tipo de circunstâncias. The answer to the homosexual is the same answer that is to the adulterer, to the liar, to the thief. A resposta para o homossexual é a mesma para o adúltero, para o mentiroso, para o ladrão. Start over. Inicie novamente, comece de Clean slate, clean record. novo. Um registro limpo. Be born again. Nasça de novo. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber que tipo de preconceitos o pastor Ron sofreu por parte da própria igreja após sua conversão.
prejudice? What type of discrimination did you suffer? Yes, the title of my book in English O título do meu livro em inglês is That Kind Can Never Change. Esse tipo nunca muda. In other words, once gay, always Em gay. outras palavras, uma vez gay, sempre gay. This was a direct quote from a pastor. Isso foi uma expressão utilizada por um pastor, diretamente para mim, About me. sobre mim. The misconception was that someone like me could not be changed. A má compreensão era que uma pessoa como eu não pode mudar. I had an elder in my church. I was his pastor. Eu tinha um ancião na minha igreja, eu era o seu pastor, And when he found out where I came from, e quando ele descobriu de onde eu vim, he came to me and said, Pastor Ron, e ele disse para mim, I've never known anyone like you that lasted more than 2 years in the church. ele disse o seguinte, Pastor Ron, eu não conheci ninguém como você que durou mais de 2 anos na igreja. He said that repeatedly. E ele disse isso repetidas vezes. He's the head elder. Ele era o primeiro ancião I'm the pastor. e eu o pastor. And he's predicting my failure. E ele estava predizendo a minha queda. I finally wrote him a letter. E eu finalmente escrevi a ele And I uma said, carta. Dear John, E eu disse a ele, querido João, instead of standing on the sidelines waiting for me to fail, ao invés de estar desse lado da estrada esperando que eu caia, why don't you lift me up in prayer, por que você não eleva o meu nome em oração? that the Lord will sustain me in victory? Para que o Senhor possa me sustentar na vitória. After all, Afinal de contas, it's already been 2 years. já se passaram 2 anos. I'm going on 3. Eu estou chegando ao 3º. Well, friends, now it's been 21. Amigos, agora já são 21 anos. Several years later, I had the opportunity of meeting this elder. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de encontrar com esse ancião. And through my testimony, E pelo meu testemunho, he saw the power of God in a way he had not seen before. ele viu o poder de Deus de uma maneira que ele não tinha visto antes. The last time I saw him before he died, E a última vez que eu o vi, antes que morresse, he was praising the Lord for my story of victory in Jesus. ele estava louvando ao Senhor por causa da minha história de vitória em Jesus. The pastor that was constantly telling people that kind can never O change. pastor que constantemente dizia às pessoas que esse tipo nunca muda, Keep your children away from this man. mantenha os seus filhos longe desse homem. He retired. Ele se aposentou. Several years later, I was playing the marimba at a church dedication. E muitos anos mais tarde eu estava tocando marimba em uma dedicação de igreja. This church had been in his district. E essa igreja era no seu distrito. He was there. E ele estava lá. He was praising the Lord for my story of victory in Jesus. Ele estava louvando ao Senhor pela minha história de vitória em Cristo. I find it a high privilege to be able to even help pastors understand the gospel. Eu acho um privilégio tremendo ajudar até pastores a entender o Evangelho. I think, unfortunately, many pastors do not understand the gospel that they're preaching. Eu vejo que muitos pastores, infelizmente, não compreendem o Evangelho que pregam. It may even take someone like me to help them see the power of God. E é necessário, às vezes, alguém como eu para ajudá-los a ver o poder de Deus. But yes, there was much skepticism when I came into the church. Mas havia muito ceticismo quando eu vim para a igreja. Much scrutiny. Muito escrutínio. I had to be careful wherever I went. Eu tinha que tomar cuidado onde quer que eu fosse. I could not be seen working with a woman Bible worker. Eu não podia ser visto trabalhando com uma mulher ou em Because algum lugar, The tongues would wag. porque senão as línguas iriam balançar em fofoca. I could not be seen off working with a young man who is a Bible worker. Eu não poderia ser visto conversando com um jovem que era um instrutor bíblico. The tongues would wag. E as línguas iriam falar. And I prayed, Lord, how am I going to succeed in ministry? I cannot be seen with anyone. E eu falava, Senhor, como é que eu posso ser bem-sucedido no ministério se eu não posso ser visto com ninguém? He brought Claudia into my life. Ele trouxe Cláudia para minha vida. We were married within 1 year after my conversion. E nós nos casamos dentro de 1 ano depois da minha conversão. The tongues have stopped wagging. E as línguas pararam de falar. Eu queria só reforçar que os irmãos que quiserem fazer perguntas a partir de agora não precisam levantar a mão, é apenas se levantar
e vir até o microfone. Na hora de sua vez eu vou reconhecer. Próxima pergunta. Como os pais podem reconhecer que seu filho está tendo uma orientação sexual diferente? Como pais, ou como que pais devem abordar esse tipo de assunto com seus filhos? I don't think it's always easy to tell that your children are struggling. Eu não acho que é fácil reconhecer se seu filho está tendo uma luta como essa. I was so clever in masking my own confusion. Eu fazia tão bem a mascaração daquela confusão que eu passava. My parents never had the remotest idea that I was struggling. Meus pais nunca tiveram a mais remota ideia de que eu estava lutando. That's when I fell from grace. My father and mother were so devastated. Isso foi o motivo de quando eu caí da graça de Cristo, meus pais terem ficado tão devastados. My father reacted as though I was 4 years old and it had just happened to me that very day. Meu pai agiu como se eu tivesse 4 anos de idade e tivesse acabado de acontecer aquilo comigo. And I was about 26 or 27. E eu tinha cerca de 26, 27 anos. They were terribly hurt when they discovered what had happened to their little boy when he was 4. E eles ficaram muito feridos quando eles descobriram o que aconteceu com seu pequeno garoto de 4 anos de But idade. here's where I believe my parents failed me as a little boy. Mas aqui está onde eu acho que os meus pais falharam quando eu era garoto. My father was a child raising children. O meu pai era uma criança que criava crianças. He was 17 when he was first married. Ele tinha 17 anos quando se casou a primeira vez. He was a father when he was 18. Era pai quando com 18 anos. He fathered 6 children. E foi pai de 6 filhos. My father did not know how to relate to his children all the time. Meu pai não sabia como se relacionar com seus filhos todo o tempo. I grew up never feeling that I could talk with my father. Eu cresci pensando que eu não podia conversar com meu pai. He was harsh. Ele era rude. He had a bad temper. Ele tinha um mau temperamento. I never felt comfortable talking with him. Nunca me senti confortável de conversar com ele. Of course, in my story, you understand that he was converted along the way. É claro que na minha história vocês vão perceber que ele se converteu ao And he longo do became my caminho. closest friend those last 20 years. E durante esses últimos 20 anos ele se tornou meu amigo mais íntimo. But as a child and a teenager, I never felt I could understand my father or that he could understand me. Mas como criança e adolescente eu nunca percebi que meu pai poderia me compreender e eu compreendê-lo. As I appeared to be different than my brothers, E como eu parecia ser diferente dos meus irmãos, my father started shaming me to try to toughen me up. o meu pai começou a me envergonhar para tentar me botar para cima. That only drove me farther away. E isso só me levou mais longe. And so not only was I robbed of my innocence at 4 E não somente então fui roubado da minha inocência com os 4 and anos repeatedly victimized in grade school, e repetidamente vitimado na época escolar. I grew up feeling that my father did not love me, Cresci sentindo que meu pai não me amava, that he did not accept me, que não me aceitava that I could never meet his approval. e que nunca poderia receber sua aprovação. So how do parents avoid this trap? Então, como pais evitam esse tipo de caminho? You may not discern that your children are struggling with this issue, Você pode até não discernir que os seus filhos estão lutando com but esse tipo if de you will questão. make every effort to keep the line of communication open, Mas se você fizer todos os esforços para manter a linha de comunicação aberta, make sure your children can talk to you about anything garanta que seu filho pode conversar com você a respeito de qualquer coisa and listen to what they have to say. e ouça o que eles têm a dizer. Never make them feel condemned. Nunca os faça sentir condenados. No matter how shocked you are, Não importa quão chocados vocês fiquem. don't show it. Não demonstrem. Love them unconditionally Ame-os incondicionalmente and talk with them. e converse com eles. And here's one more point. E aqui está um outro detalhe. And I think this is especially true in the Latin world, the Hispanic world. E eu acho que isso é verdadeiro, especialmente no mundo latino. I may be Hispânico. wrong, Eu posso estar errado, but I get the sense that sometimes Hispanic men tend to focus on their being macho. mas eu percebo que o homem hispânico ele se foca muito na questão de ser macho.
They may be reserved when it comes to physical affection with their boys. E às vezes são reservados com respeito a afeições físicas com seus filhos. Now, I may be wrong, Eu posso estar enganado, but I think children have like love cups, 2 cups, love cups. eu acredito que os filhos têm copos de amor. To be balanced, Para ser equilibrado, the love cup from the mother must be full. o copo de amor da mãe deve estar cheio The love cup from the father must be full. e o copo de amor do pai deve estar cheio. Your children need physical affection, Os seus filhos precisam de afeições físicas. wholesome physical affection from their fathers. Boys need that. Garotinhos também precisam de afeições físicas dos seus pais. If that love cup is full, they're not going to go looking somewhere else to get it filled up. Se esse copo está cheio, eles não vão procurar em outro lugar para que seja So preenchido. often, children that turn out to be gay are dealing with feelings of rejection. Muitas vezes, filhos que vão para o homossexualismo estão lidando com sentimentos de rejeição. They're looking for acceptance. Estão buscando aceitação. And the first man that comes along that shows them affection and acceptance and approval E o primeiro homem que aparecer, mostrando aprovação e afeição, wins them over. o ganha. The father should do that. O pai deveria fazer It's isso. wholesome and it's healthy. É saudável e é sadio. So those are just some ideas about how to relate to children. Então, algumas ideias para como se relacionar com os filhos. Praticantes na igreja como membros hoje, e qual a sua posição quanto a isso? Yes, there are. There are many homosexuals within the Seventh-day Adventist Church. Sim, existem muitos homossexuais dentro da igreja adventista. There is an organization I know in America. Existe uma organização na América que eu It's conheço, called Seventh-day Adventist Kinship. é chamado de Adventistas do Sétimo Dia Kinship. Fraternidade, né? It is an organization of many homosexuals who are Seventh-day Adventist. E é composto de muitos adventistas homossexuais. And they have the same agenda within the church that the gay movement has in society, in government, and in all of those places. E eles têm os mesmos planos dentro da igreja que a sociedade homossexual tem na sociedade e no governo. They work tirelessly to get the church to change its position. Eles trabalham incansavelmente para fazer a igreja mudar de sua posição. While the church should be helping them change their behavior. Ao invés de a igreja estar ajudando-os a mudarem o seu comportamento. Now here's a problem that I have seen. E aqui há um problema que eu tenho visto. I could preach a whole sermon on this, but I won't, I promise. Eu posso pregar um sermão inteiro sobre isso, mas eu não vou, prometo. If we as a church are preaching that we will be sinning until Jesus comes, Se nós como igreja estamos pregando que nós vamos pecar até Jesus voltar, how do you tell the homosexual that he cannot sin until Jesus comes? como você pode dizer a um homossexual que ele não pode pecar até Jesus voltar? I think this kind of doctrine breeds homosexuality in the church. Eu acredito que esse tipo de pensamento doutrinário abre as portas para o homossexualismo na igreja. The church needs to deal with homosexuality the same way it does with adultery. A igreja tem que lidar com o homossexualismo da mesma forma que lidar com o adultério, In a loving way. em uma maneira amável. We approach the people who are committing adultery Nós nos aproximamos das pessoas que estão cometendo adultério and we try to help them mend their ways. e tentamos ajudá-los a arranjar os seus caminhos, endireitar seus caminhos, We try to lead them to repentance, conduzi-los ao arrependimento, contrition, contrição, confession, confissão and conversion. e conversão. Conversion means change. E conversão significa mudança. We should do the same with the homosexual. Deveríamos fazer o mesmo com os homossexuais. It is a loving effort. É um esforço de amor. Just like we work with people who are keeping Sunday instead of Sabbath.
Da mesma forma que fazemos com pessoas que estão guardando o domingo para que guardem o sábado. We lovingly show them the error of their ways, Nós amavelmente mostramos os erros nos seus caminhos, not to condemn them, não para condená-los, but to save them. mas para salvá-los. We need to do the same way with homosexuals. Devemos fazer da mesma forma com os homossexuais. Now, what happens so many times when you approach someone who is gay in the church, O que acontece muitas vezes quando você se aproxima de alguém, aborda alguém na igreja que é you gay, will see defiance, você vai ver rebellion. você vai ver um tipo de desafio, You rebelião. may see anger. Você vai ver ira. How do you deal with that? Como lidar com isso? How does God tell us to deal with rebellion? Como Deus nos diz para lidar com rebelião? There are steps to follow in church discipline. Há passos a serem seguidos na disciplina And if eclesiástica. necessary, we are to put them out of the church. E, se necessário, devemos colocá-los para fora da igreja. Not someone who recognizes his need, Não aquele que reconhece sua necessidade, not someone who is struggling, não aquele que está lutando, but those who are justifying homosexuality, mas aquele que está justificando o homossexualismo, defending it, defendendo, promoting it, promovendo, trying to get the church to accept it. tentando fazer com que a igreja aceite. I believe church discipline is in order. Eu acredito que a disciplina eclesiástica You see, é if we do apropriada. not practice church discipline, Se nós não praticarmos a disciplina eclesiástica, then the message that is given is, a mensagem que está sendo dada é: it's okay. está tudo bem. And it's a loving thing that we do. E é uma coisa de amor que isso deve ser feito. The Bible says if we put someone out of the church for any reason, A Bíblia diz que se nós colocamos alguém para fora da igreja por qualquer razão, we are to treat them like the heathen. devemos tratá-los como os gentios. What does that mean? O que significa isso? How do we treat the heathen? Como tratamos os gentios? We go after them Vamos buscá-los to save them. para salvá-los. So church discipline is a loving work of the church. Então, a disciplina eclesiástica é uma obra de amor da igreja. It is not to be a condemning work of the church. Não é para ser uma obra condenatória da It igreja. is called tough love. E é chamado de o amor Disciplinado. disciplinar. It is an effort to save their soul. É um esforço para salvar uma alma. Muito bem. Muito obrigado. Pastor, tem um caso na minha família de homossexualismo. A pessoa nunca tocou no assunto, mas todos sabem. Como posso ajudá-lo sem que desperte preconceito? Leave behind the book. Oh, that's such a good question, and I hear it all the time. É uma ótima pergunta e eu escuto o tempo todo. Praise God you are here, Louvado seja Deus que você está aqui. because my testimony now becomes a part of your testimony. Porque o meu testemunho agora se torna parte do seu testemunho. With your loved one who is secretly gay, Com aquele seu amado que é secretamente homossexual, you can use the wisdom of God to open the door. você pode usar a sabedoria divina para abrir as portas. You might do it in the presence of other family members so that person does not look picked on. Você pode fazê-lo na presença de outros membros da família para que aquela pessoa não se sinta como sendo apontada. como And sendo- here's what you do. E aí você faz o seguinte. I went to church Sabbath over at Yest. E você vai dizer assim, eu fui para o culto no sábado passado no IEST I heard this man tell a most amazing e story. eu ouvi esse homem contar uma história impressionante. At one time he was gay. Ele foi gay. He lived the gay life for many Ele years. viveu uma vida homossexual durante anos. And I always thought someone who was gay was always gay. E eu pensava que uma pessoa que era gay era sempre gay. But he told this story of how the Lord brought him out of that. Mas ele contou a sua história de como o Senhor conduziu ele para It's fora da a vida homossexual. fascinating story. Foi uma história fascinante. And also, E if you ainda, have the opportunity, e se você tem a oportunidade, you can say, I met this man. e você pode dizer, eu encontrei com esse homem. I talked with him. Eu conversei com ele. I have his book. Eu tenho o seu livro. You know, if you get the book, Se você comprar o livro, it's an amazing story. é uma história impressionante.
Boy, you all ought to read this and see what you think. I mean, it opened my Aí eyes. vocês podem ler e ver o que vocês acham, abrir os meus olhos. And see, that way you're not taking my book Então, dessa forma, você não está pegando o meu livro, and hitting him over the head você não está batendo com ele na cabeça da pessoa, and saying, here, you need this book. você está falando, aqui, você precisa desse livro. That's not the way to do it. Essa não é a forma de fazê-lo. Just tell your story. Apenas conte a sua história. How you have met this person and you've heard this amazing story. De como você encontrou com essa pessoa e ouviu essa história maravilhosa. You can even ask your gay family member, Você pode até perguntar para o seu parente que é homossexual, would you read this book and tell me what you think? Is he correct in his thinking? você poderia ler esse livro e ver o que ele diz, para ver se ele está correto no que ele diz. I'd like another opinion. Eu quero ouvir uma segunda opinião. And it's a very gentle way of getting the material in someone's hand without saying, I know your problem and you need to read this book. É uma forma gentil de levar o livro para a mão dessa pessoa sem falar, eu sei qual é o seu problema e sei que você precisa desse livro. You're asking for their help to help you understand Você está this pedindo situation. a ajuda da pessoa para entender melhor essa situação. That's just an example of how to reach Só someone. um exemplo de como alcançar. Muito bom. Próxima pergunta, essa aqui é simples, eu mesmo posso responder. É de alguém que talvez não ouviu todo o testemunho. Ele se entregou ao homossexualismo antes ou depois de casar-se? Foi depois. Agora, a próxima pergunta, uma pergunta pessoal. Qual foi a reação de sua ex-esposa quando soube de sua conversão? At first, my ex-wife was very skeptical. A princípio, minha ex-mulher estava muito cética. I don't have the time to tell you that story, but it's very, very interesting. Eu não tenho tempo de contar toda a história, mas foi muito interessante. For a number of years, she was very angry and bitter Durante anos, ela estava muito irada e amargurada, because I had robbed her of her life of marriage. porque eu a roubei de sua vida matrimonial. I was now back in the church, and I was a minister, and I was married. Eu estava agora de volta à igreja, estava no ministério, casado, And she had the attitude almost that that's not fair. e ela tinha uma atitude de como se isso não é justo. Why does he get a second chance when my life has been ruined? Porque ele tem a segunda chance e minha vida foi arruinada. But you know, the Lord can heal. Mas o Senhor pode curar. 2 years ago, I was driving down the freeway, 2 anos atrás, eu estava dirigindo numa estrada and I got a telephone call on my cell phone. e eu recebi uma chamada no meu celular. And as I answered the phone, E ao atender aquele telefonema, all of a sudden I heard these 2 people singing happy birthday to you. eu escutei 2 pessoas cantando parabéns para você. They sang the whole birthday song. Cantaram todo o parabéns para você. I said, thank you very much. Who are you? E eu disse obrigado. Quem é que está falando? And they laughed. E eles riram. They said, it's Bernie and Barbie. É o Bernie e Barbie. Well, that was my ex-wife and her new husband. Era a minha ex-esposa e o seu novo esposo, seu novo marido. See, the Lord works in wonderful ways. Sim, então o Senhor trabalha de uma maneira maravilhosa. Her husband is so supportive of what I do in ministry. O seu pai apoia tanto o que eu faço no ministério. Seu esposo. O seu Her husband, yeah. marido, perdão. He's a retired chaplain. Ele é um capelão aposentado. He tells me he has all of my CDs. Ele diz que tem todos os meus CDs, He has my book, tem meu livro. and he encourages me in my ministry. Ele encoraja o meu ministério. And it apoia. seems like this last year they did the birthday song again. E parece que, acho que nesse último ano eles fizeram o parabéns de novo. We have had opportunities to meet, and it's very, very good. E tivemos oportunidades de nos encontrar e tem sido muito bom. But initially, she was very, very skeptical. Mas inicialmente ela era muito cética. But our God is all about reconciliation. Mas Deus sempre faz reconciliações. And I praise the Lord for that reconciliation that we have had. E eu louvo a Deus por essa reconciliação que tivemos. We cannot
turn back the pages. Não devemos virar as páginas, We simplesmente. cannot change the past. Eu mudar o passado. But we can go forward in newness of life. Mas podemos avançar em novidade de vida. We can be friends, Podemos ser amigos and we look forward to being friends throughout all eternity. e ansiamos de sermos amigos por toda a eternidade. Muito bom. Mais uma pergunta pessoal. Gostaria de saber se todos os filhos estão na igreja. My older children are not in the church. Meus filhos mais velhos não estão na igreja. They were raised in a divided family, Eles foram criados em uma família dividida and they, at this point, are not Seventh-day Adventists. e nesse momento eles não são adventistas do sétimo dia. We pray for them without ceasing. Nós oramos por eles sem cessar. We love them unconditionally, Amamos incondicionalmente and we just pray that the Lord will do for them what He has done for me. e pedimos que o Senhor faça por eles o que fez por mim. Our younger children are in the church. Nossos filhos mais novos estão na They're igreja, very active in academy. muito ativos no colégio. We are very thankful for second chances and double portions. Estamos muito gratos pelas segundas chances e porções dobradas. That God has given us a chance to do it better the second time. E Deus nos deu a oportunidade de fazer melhor na segunda vez. But you know, even in a perfect environment, Mesmo num ambiente perfeito, children can choose not to follow the Lord. as crianças podem escolher não seguir ao Senhor, Just like in heaven, como no céu. Lucifer lived in the very presence of God, Lúcifer viveu na própria presença de Deus, a perfect environment, um ambiente perfeito, with the most perfect of fathers. com os pais mais perfeitos. And yet his son Lucifer chose to go a different way. Mas seu filho Lúcifer decidiu ir por um caminho He diferente. broke his father's heart. Quebrou o coração de seu pai. See, God has created us all with the power of choice. E Deus cria tudo com o poder da escolha. God cannot force the will, Deus não pode forçar a vontade, but he can overturn heaven and earth to get our attention mas Ele pode virar céus e terra para atrair nossa atenção and help us face eternal realities. e nos ajudar a encarar as verdades eternas, realidades eternas. Amém. Irmã Cláudia. Pastor, meu testemunho hoje aqui é que os seus pais, o que eles passaram, os seus pais passaram quando estavam muito tristes com o que aconteceu com a sua vida. Eu passei isso durante 1 ano chorando, com a confissão do meu filho, que não tinha nenhum índice, de um rapaz que chegou para mim e falou: mãe, sou gay. Foi doloroso, foi traumatizante, foi uma coisa que, sem saber o que fazer na hora, a vontade de nem bater, nem gritar, é uma coisa que ficou sufocada. E depois disso, foi 1 ano chorando, 1 ano deitada acamada, nem família, nem ninguém, assim, uma coisa que ninguém fazia nem um telefonema. Eu me sentia assim, muito culpada, né? Que a gente sente culpada. Mas o filho é a coisa mais linda, é o filho amoroso, é o filho dedicado a gente, a casa, é estudioso. Terminou a faculdade, sabe inglês, está acabando de estudar o inglês, trabalha, é responsável. Tudo que a gente não vê no filho, ele chegar aos 20 e poucos anos e falar: mãe, sou gay, e você não saber o que fazer, e querer que ele procurasse alguma ajuda. Até hoje, ele não quer saber de assunto sobre isso. Foi desbravador, foi batizado junto comigo. Foi muito doloroso, foi muito forte. E achei que tinha acalmado assim, isso dentro de mim, né? Porque, como o senhor falou, a gente ama dobrado. A gente trata como se fosse criança. Em casa, com carinho, com carisma, não toco no assunto, não converso com ele sobre o assunto. Então, meu testemunho, que o que seus pais passaram, eu estou passando. E talvez o seu testemunho hoje, pastor, seja para me fortalecer, mas esperar o poder de Deus sobre o meu filho. Amém. Eu quero acreditar que o Senhor veio de tão longe para me dar esperança.
que com relação a isso eu não tenho. Ele fala para mim que não tem esperança, que, como o seu livro diz, que vai ser sempre assim, que não tem mudança. Never give up on your son. Nunca desista do seu filho. Não desisto nunca. I did the same with my parents. Eu fiz o mesmo com os meus pais. I gave them no hope that I would ever come back. Eu não lhes dei nenhuma esperança de que um dia voltaria. But my parents never gave up praying and loving. E eles nunca desistiram de orar e de amar. And here's something to give you comfort. E aqui está uma coisa para lhe dar esperança. As much as you love your son, Do tanto que você amar o seu filho, Jesus loves him more. Jesus ama ainda mais. No doubt you would give your life for your son. Sem dúvida você daria a sua vida pelo seu filho. Jesus has already given his life for your son. Jesus já deu a sua vida pelo seu filho. And he will do whatever it takes to reach your son. E ele fará qualquer coisa para alcançar o seu filho. If you continue to give him the invitation and permission. Se você continuar dando a ele o convite, fazendo a ele o convite e a permissão. Your son may not be asking for help for O himself. seu filho pode não estar pedindo ajuda. He does not recognize his need. Talvez não reconheça a sua necessidade. And God needs you to keep the door open. E Deus então precisa de sua intercessão para manter as portas abertas. Daily give the Holy Spirit the right to interfere in your son's life. Diariamente dê ao Espírito Santo o direito de que ele possa interferir na vida do seu filho. To do whatever it takes to get his attention. Para fazer o que quer que seja para atrair a sua atenção. Now that is a rather severe prayer. Essa é uma oração muito severa. Because whatever it takes could be very drastic. Porque o que quer que aconteça pode ser muito drástico. Some people are brought to recognize their need by financial collapse, Algumas pessoas são trazidas a reconhecer sua necessidade através de uma crise financeira, through some great disappointment, algum desapontamento muito through maybe forte, some life-threatening accident, ou um acidente de morte, through being handicapped, ou estar inválido, through bereavement, through grief. ou através de uma dor muito forte. When we ask the Lord to do whatever it takes, Quando pedimos ao Senhor para fazer o que quer que seja necessário, we have to allow the Lord to do whatever it takes. devemos permitir que o Senhor faça o que seja necessário. That means in everything we give thanks. Então significa que qualquer coisa nós damos We don't graças. question the Lord's leading. Não questionamos a guia do Senhor, We rejoice in the Lord always. regozijando sempre no Senhor. And your son needs to see a happy, loving, and lovable mother. E o seu filho precisa ver uma mãe feliz e amável. As he sees the joy in your life and your heart, E ao ele ver o gozo na sua vida, no seu coração, it will help him realize what he's missing. vai ajudá-lo a se dar conta daquilo que está faltando na vida dele. He may learn that the reason for your joy is your relationship with Jesus. Ele tem que perceber, que a razão para a sua alegria é a sua conexão com Jesus. And the reason for his despair or depression or heartache E a razão para o seu desespero, ou depressão, ou dor de coração is because of no relationship with é Jesus. por causa de não relacionar-se com Jesus. So ask the Lord to live through you in a way that your son will always see Jesus for who he is. Então peça ao Senhor para viver de tal forma em você que ele sempre veja, seu filho sempre veja Jesus em você, da forma And como ele é. never stop giving the Lord permission. E nunca deixe de dar permissão ao Senhor de operar. Muito obrigada, irmã Cláudia, pela coragem de compartilhar e pelo testemunho. Próxima pergunta: existe algum homossexual que se converteu através de seu testemunho? Yes. Sim, I have a website ministry, eu tenho um ministério também através de um website and it is based upon my pen name, e é baseado no meu nome, no nome que eu criei, um nome fantasia, né, que eu criei. It is victorjadamson.com. É Victor J. Adamson, Victory? Victor, the name Victor J. Adamson. Adamson.
Yes. And I have received emails from various people around the world E eu recebo e-mails de pessoas ao redor do mundo, that my book and my message has helped transform their lives. cuja vida e o meu livro, minha vida ajudaram a mudar sua vida. There are 5 people that have come together, including myself, Há 5 pessoas que se reuniram, incluindo a minha pessoa, in a joint effort. em um esforço reunido. We call it Coming Out Ministries. Nós chamamos de um ministério da saída. There are 5 of us that have come out of the gay life. Somos 5 que saímos da vida homossexual. One of them has been out for 3 years. Um deles está fora da vida homossexual já há 3 anos. And there are these 2 sisters that have been out for maybe 4 years. E essas 2 irmãs que estão fora já há 4 anos, mais ou menos. And there's another fellow who has been out of the gay life for 11 years. E outro que está fora há 11 anos. They call me Moses Eles me chamam de Moisés, because I've been out the longest. porque eu estou há mais tempo fora. And maybe I look so old. E isso me faz parecer tão velho. But the one who has been out for 11 years was given my book 11 years ago Mas aquele que está fora há 11 anos atrás, ele ganhou o meu livro. by someone at Heartland. Por alguém que estava no Heartland. And I never met him. E eu nunca o conheci. But now we're working together. Mas hoje trabalhamos juntos. He is on fire for the Lord. E ele está pegando fogo pelo Senhor. And I'm not saying that my story converted him, E eu não estou dizendo que minha história o converteu. but I know my story was a part of it because he read my book before he was converted. Mas eu sei que minha história foi parte de sua conversão porque ele leu o meu livro antes We overcome by the word of our testimony. Nós vencemos pela palavra do nosso testemunho. And we are also told that the secret to overcoming sin E nos é dito que o segredo para vencer o pecado is helping others to overcome sin. é ajudar outros a vencer o pecado. So I do know a number of people that have come out of that life, E eu conheço partly due to my story. inúmeras pessoas que saíram dessa vida parcialmente por causa também da minha história. Muito obrigado. Margarida? Sim, boa noite. Bem, a pergunta é, hoje, né, nós estamos vendo novo conceito sobre família, novo conceito mundial sobre família, né? Não existe mais a família natural. Então, a pergunta é, como é que o senhor vê essa situação hoje, como novo conceito de família? A família natural não tem mais influência sobre seus filhos, né? As crianças, os adolescentes, até os adultos estão sendo direcionados a esse novo conceito de família, né, sobre o homossexualismo. Então, existe um movimento muito grande, como a passeata gay, né, que nós estamos vendo aí em todos os estados, grandes movimentos quanto ao homossexualismo, o incentivo ao homossexualismo, né? A televisão que mostra as novelas e teatros, filmes, enfim. Essa é a minha pergunta, né? Como é que o senhor vê os desenhos animados, tudo, enfim, né? Está direcionando essas crianças ao homossexualismo. E tudo está ficando muito natural, né? As pessoas acham isso muito normal. We read in the Bible, in the words of Jesus himself, Nós lemos na Bíblia, nas próprias palavras de Jesus, that as it was in the days of Lot, que como era nos dias de Ló, meaning Sodom and Gomorrah, falando de Sodoma e Gomorra, it will be the same in the days just before the coming of Jesus. será o mesmo no dia antes da volta de Jesus. Homosexuality was one of the signs of the demise of Sodom and Gomorrah. O homossexualismo foi um dos sinais da desmoralização de Sodoma e Gomorra, Their culture. de sua cultura. The same thing happened with the Greek Empire. A mesma coisa aconteceu com o Império Grego. When homosexuality became accepted and celebrated and promoted, Quando o homossexualismo se tornou aceitável, celebrado e promovido, Greece was on the verge of a total collapse. a Grécia estava prestes a uma total ruína. The same thing happened in Rome. A mesma coisa aconteceu em Roma. Now what do we see? E aí, o que vemos agora?
Countries all around the world are redefining Os marriage. países ao redor do mundo estão redefinindo o conceito de matrimônio. They are allowing gay marriage. Estão permitindo matrimônios gays. So just like Sodom and Greece and Rome, Então, da mesma forma como Sodoma, Gomorra e Grécia, global society is now accepting em homosexuality. Roma, a sociedade global está aceitando o homossexualismo. Not just accepting it, Não somente aceitando, promoting it, promovendo celebrating it, e celebrando, legislating it. legislando. In America, very young children must be taught to accept homosexuality Na, or Amé- the school will lose its government funding. na América, as crianças desde pequeno devem ser ensinadas sobre o homossexualismo, a aceitar, senão o governo para de fornecer fundos. What I see clearly O que eu vejo claramente is that this is a sign of the global collapse of society é que isso é um sinal do colapso global da sociedade, before the coming of Jesus. antes da volta de Jesus. Muito obrigado pela pergunta, Margarida. Próxima pergunta, outra pergunta pessoal. Na sua opinião, sua ex-esposa poderia ter feito alguma coisa para ter lhe ajudado a não cair? Ela poderia ter esperado mais tempo, perseverado mais? No, there was nothing my ex-wife could have done. Não há nada que minha ex-mulher pudesse ter feito. By the time I gave in to the gay life, No momento em que eu entrei na vida homossexual, I had been struggling with this all of my life Eu for over tinha- 20 years. eu já tinha lutado contra isso mais de 20 anos durante toda uma vida. By the time I gave into it, I was totally, well, the first time I gave into it willingly, I was totally addicted. Da primeira vez que eu entrei de forma voluntária, eu já estava completamente viciado. My wife, I think, did all the right things. Eu acho que minha esposa fez todas as coisas corretas. She loved me unconditionally. Ela me amou incondicionalmente. She prayed for me. Ela orou por mim. She was willing to forgive. Estava disposta a perdoar. She was willing to seek help. E estava disposta a buscar ajuda. But at that point, I was unchangeable and unreachable. Mas naquele momento eu estava inalcançável, inatingível. She did not have the answers, and neither did I. Ela não tinha como ter as respostas nem eu. And no one I talked to had the answers. E ninguém com quem conversamos tinha respostas. When I was going through that period in my life, Quando eu estava passando por esse período em minha vida, I never heard anyone in the church talking about this issue and how to overcome it. eu não ouvi ninguém falar na igreja sobre como vencer isso. It was taboo. Era um tabu. So I struggled privately. Então eu lutava em particular, no Secretly. coração, secretamente. I had no one to turn to. Eu não tinha ninguém para quem me voltar. I did not know where to go. Eu não sabia para onde ir. Several years ago, someone from the Review and Herald asked me to publish my story. Alguns anos atrás, alguém da Review and Herald me pediu para publicar minha história. They said, "We need this resource in our church. Eles disseram, precisamos desse recurso na nossa igreja. Our church does not know how to deal with this issue." Nossa igreja não sabe como lidar com essa questão. And see, I had found all of my answers in the Word of God. E eu encontrei todas as minhas respostas na palavra de Deus. And they recognized that I had answers that they did not have. E eles reconhecem que eu tenho respostas que eles não têm. And it's not that I'm special. Não é porque eu sou especial, It's that the Lord gave me answers for my salvation. é porque o Senhor me deu respostas para a minha salvação. And it's now my duty to share that with others. E agora é meu dever compartilhar com outros. I and these other folks in our coming out ministries E, are suddenly finding many opportunities around the world to share what I've shared with you today. e eu e esses amigos que estamos nesse ministério, esses 4 amigos, estamos achando muitas oportunidades de compartilhar essa verdade ao redor do mundo. I wish I had had in my youth the answers that I have today. Eu gostaria de ter na minha juventude as respostas que eu tenho hoje. But I didn't and my wife didn't. Eu não tinha nem a minha esposa. The preachers didn't and the counselors didn't. Os pregadores não tinham e os conselheiros não tinham. The Lord allowed me to go through a terrible experience
O Senhor permitiu que eu passasse por uma terrível experiência, so that he could eventually give me a glorious story. para que Ele pudesse eventualmente me dar uma história gloriosa. And that's why today I tell him I'm willing to go anywhere to share what you have done in my life. E é por isso que hoje eu digo que eu estou disposto a ir a qualquer lugar para compartilhar o que aconteceu na minha vida. Amém. Priscila. O senhor disse que o homossexualismo é como se fosse um vício e que não existe pecado maior ou menor. Então, existem outros como egoísmo, orgulho, falta de domínio próprio. Como reprimir isso em uma criança quando você vê este problema e quando é um adulto que já tem um problema, um jovem que tem um problema e muitas vezes tem uma vitória sobre esse problema? Como permanecer vitorioso? No caso, como o senhor fez para permanecer na vitória que Deus lhe concedeu? E como reprimir isso em alguém que você está vendo crescer com isso? The Bible tells us to train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. A Bíblia fala sobre educar o filho no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. And you are very correct in what you have just stated. E você está muito certo naquilo que você falou. There are 3 sins especially offensive to God. Há 3 pecados especialmente ofensivos a Deus. Homosexuality is not one of them. E homossexualismo não é um deles. The 3 sins especially offensive to God are these: Os pecados mais ofensivos aos olhos de Deus são estes: pride, orgulho, selfishness, egoísmo and covetousness. e cobiça. And when I read that statement, I wondered, why are these so offensive? Why we read about homosexuality being abomination? E quando eu leio isso, eu me pergunto por que são tão ofensivos, se o homossexualismo é considerado uma abominação. So I thought about this long and hard, E eu pensei durante muito tempo a respeito disso. and I think the Lord gave me the answer. E eu acredito que o Senhor tenha me dado a resposta. These 3 sins cannot easily be seen in someone. Esses 3 pecados não podem ser facilmente vistos em alguém. They can work in a way that is very destructive without anyone being aware. Eles podem trabalhar de maneira bem destrutiva e de forma que ninguém perceba. Consider Lucifer in heaven. Considere a Lúcifer no céu. What were his main 3 sins? Quais foram os seus 3 pecados principais? Pride, Orgulho, selfishness, egoísmo and e covetousness. cobiça. These 3 sins made a devil out of the covering cherub. Essas 3 coisas tornaram um querubim o diabo. So we need to concentrate on that when we're raising children. We need to help them very early to Então, overcome pride, selfishness, and covetousness. Devemos nos concentrar nisso quando estamos educando filhos, desde muito cedo, observarmos essas 3 coisas: orgulho, egoísmo e cobiça. I look at these 3 sins as roots of a big tree. Eu olho para esses 3 pecados como raízes de uma grande árvore. There are many other sins that are the fruits of that tree. E existem muitos outros pecados que são os frutos dessa árvore. And you can never kill the tree by picking the fruit. E você nunca matará a árvore tirando frutos. You have to kill the root. Tem que matar a raiz. Homosexuality is a fruit of pride, selfishness, and covetousness. Homossexualismo é um fruto do orgulho, do egoísmo e da cobiça. Look at the gay pride festivals all over the world today, in the month of June in America. Olha para os festivais do orgulho gay em todo o mundo e nos festivais em junho na América. Homosexuals are coveting what God has forbidden. Homossexuais estão cobiçando aquilo que Deus proibiu. Woman was created for man. A mulher foi criada para o homem, to be a helpmeet to man. para ser uma ajudadora idônea para ele. Woman and man are equal. E homens e mulheres são iguais, But their roles are different. mas seus papéis são diferentes. If a man covets a relationship with another man, Se o homem cobiça um relacionamento com outro homem, he's wanting something that God has prepared for a woman. ele está desejando algo que Deus preparou para um homem. And Para the same thing uma with a mulher. lesbian. E a mesma coisa com a lésbica. If you think carefully, pride and selfishness and covetousness
are the root sins of homosexuality. Se você pensar cuidadosamente, orgulho, egoísmo e cobiça são as raízes do homossexualismo. They are the roots of adultery, São as period. raízes do adultério, They ponto are final. the roots of many outward sins that we can name. E são as raízes para muitos pecados exteriores que poderíamos nomear. Now, in my book, I wrote, there's a paragraph or two where I listed all of the abominations in the Bible. E no meu livro existe uma lista de todas as abominações que são ditas abominações na Bíblia. And when I made that list, that did such a wonderful thing for me. E quando eu fiz essa lista, isso foi muito bom para mim. It did not make me feel better about being homosexual. Não me fez sentir bem a respeito de ser um homossexual. When I saw that lying was an abomination, Quando eu vi que mentira era abominável, adultery is abomination, adultério era abominável, a prideful look. olhar orgulhoso era abominável. There's a whole list of abominations. Existe uma lista de abominações. But what it made me realize was this. O que me fez me dar conta foi disso. Homosexuality is a sin, just like all of the other abominations. Homossexualismo é um pecado como todas as outras abominações. If God has the remedy for pride, Se Deus tem o remédio para o orgulho, that same remedy applies to homosexuality. o mesmo remédio se aplica ao homossexualismo. If we acknowledge that homosexuality is a sin issue, Se nós reconhecemos que o homossexualismo é uma questão que And we envolvendo apply- pecado and we apply God's remedy for sin, e aplicamos o remédio para o pecado, it too can be overcome. então também pode ser vencido. Muito obrigado. Did I answer the question? Respondi a I pergunta. may have got. Oh, how do you maintain victory also? Como manter a vitória também, né? The same way as you get victory in the first place. Da mesma forma como você obteve a vitória na primeira vez. You daily commit. Compromisso diário, entrega diária. Submit yourself therefore to God. Submetei-vos a Deus, Resist the devil and he will flee resisti ao from you. diabo e ele fugirá de vós. And the apostle Paul talks about how we are to starve the old man. We are to bury him. E o apóstolo Paulo fala sobre como devemos deixar morrer de fome o velho homem para enterrá-lo. One thing I learned and practiced very early in coming out of the gay life. Uma coisa que aprendi e pratiquei desde o início ao sair da vida homossexual. The Bible says we're to bring every thought into captivity unto the obedience of A Christ. Bíblia diz que devemos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. So I started practicing that. Então comecei a praticar isso. I would flip the switch. Flip the switch. Eu desligava o interruptor, Turn the page. virava a página, Change the channel. mudava de canal, Change the subject. mudava de assunto, Turn my head. virava meu rosto. I started practicing turning away from everything that would make me even think about homosexuality. Eu comecei a praticar, desviar-me de qualquer coisa que poderia sequer fazer-me pensar em homossexualismo. I starved it out Eu matei de fome and I fed the new, and that's e the one way alimentei o novo. to continue a life of victory. E assim é como se mantém uma vida de vitória Polaine. para qualquer pecado. Yeah. Para um ex-homossexual, ou seja, um homossexual convertido, isso continua sendo uma tentação como qualquer outra? It can be, but Pode ser, mas if you practice what I was just saying, se é praticado o que eu disse agora, you can starve that out. você pode matar isso de fome. Now, believe me, Mas creia, if Satan discovers that he can no longer get anywhere with you on that temptation, se Satanás descobre que ele já não pode mais fazê-lo cair nessa tentação, he'll come up with another ele one. trará outra. Satan has many plans for your life. Ele tem muitos planos para sua vida. And so, where you may have a resounding victory in one area, Então você pode ter uma vitória gráfica muito forte em uma área. don't become so self-assured. Não se torne autossuficiente, autogarantido. You will soon find that Satan has come up with another plan. Você logo descobrirá que Satanás veio com outro plano. And you may have a very difficult time overcoming something else. E você terá um momento muito difícil em sua vida para vencer algo mais. But this is what I tell people that deal with temptation.
Mas o que eu digo para as pessoas que estão lidando com a tentação, And I said it earlier today, I think. e eu disse hoje, eu acho que mais cedo, Temptation is not sin. tentação não é pecado. I was baptized 21 years ago. Eu fui batizado 21 anos atrás. I was converted. Eu me converti. Satan wasn't. Satanás não. Do you get the point? Você percebeu qual é o meu ponto? Satan is the tempter. Satanás é o tentador. And he will work tirelessly to continue leading you down the old path. E ele vai continuar trabalhando arduamente para continuar levando você para o velho caminho. But if you consistently give him defeat, Mas se você continuar consistentemente derrotando-o, he will give up in that area. ele vai desistir daquela área. But even if he doesn't, Mas mesmo que não faça, temptation is not sin. tentação não é pecado. So I tell people don't worry about that because many people think that if they're still tempted, they're still gay. Eu falo para as pessoas para não se preocuparem com isso, porque elas acham que se continuam sendo tentadas, continuam sendo gay. And I tell them temptation does not define your orientation. E eu digo, tentação não define a sua orientação. Your behavior determines your orientation. O seu comportamento determina a sua Your orientação. choices. Suas escolhas. Remember when I was talking about being a pilot? Lembra quando eu estava falando sobre quando eu era piloto? I never let the blowing wind determine where I was going. Eu nunca permiti que o vento que soprava de um lado ou do outro determinasse o meu caminho, a minha I direção. made every correction to where I maintained my orientation no matter which way the wind was blowing. Eu fazia todo tipo de correções para manter a direção que eu estava viajando, não importa de que lado soprasse o vento. And so I encourage people, don't be discouraged by temptation. Então eu falo para as pessoas, não se desanimem com as tentações. Satan never let up on Jesus. Satanás nunca desistiu de Jesus. You can still be a victorious Christian even though you're severely tempted. Você pode ser um cristão vitorioso mesmo severamente tentado. Does that help with your question? Isso ajuda a responder Ok, bem. muito Ok, bem. obrigado, Paulaine. Silverino? Eu gostaria de fazer duas perguntas, que na verdade é simples, mas eu creio que com algumas informações acrescentadas vai ajudar os pais e os futuros pais que aqui estão. Onde eu morava no Espírito Santo, existia um casal e eles tinham uma pequena criança e o pai era muito ausente do lar. E a mãe, que foi a educadora principal dessa criança, e pelo fato de existir uma enorme ausência da figura masculina no lar, essa criança ela veio a ter tendências e se tornar homossexual quando jovem. E também eu conheci um pai que era a pessoa responsável pela educação de uma filha, mulher, e a mesma também criou tendências para o homossexualismo. Então, a minha pergunta seria se a forma de educação que é transmitida dos pais pode, de alguma forma, influenciar numa escolha sexual da criança no futuro. God wants balance in the home. Deus quer que haja equilíbrio no lar. Now, you bring up a subject that I'm going to touch on that is very, very sensitive. Você trouxe um assunto que eu vou tocar agora que é muito sensível. It's very controversial in America right Muito now. controverso na América nesse momento. In the absence of the father, sometimes the mother becomes the priest of the family. Na ausência do pai, a mãe se torna muitas vezes a sacerdotisa da família. This is not God's plan. Não é o plano de Deus. The priesthood is to be with the father. O sacerdócio pertence ao pai. Now, the father can be absent by just not being the priest. O pai pode estar ausente tão somente não sendo o sacerdote. He can be in the home every day and still not live up to his role as the leader and the priest of the family. Ele pode estar no lar todos os dias e ainda não estar vivendo de forma a tomar a sua posição de líder da família. And sometimes godly mothers are forced to take that role, even though they don't want to, E algumas vezes as mães piedosas são forçadas a tomar esse papel mesmo que não queiram, because they want their children to be raised as Christians. porque querem que seus filhos cresçam como cristãos. But God wants balance. Mas Deus quer equilíbrio. He wants us men to be men.
Ele quer que nós, homens, sejamos os to be the homens. fathers, Sejamos os to be the pais. priests. Sejamos os sacerdotes. Now, here's something that I have observed over the years Há algo que eu tenho observado ao longo dos anos. in society in general. Na sociedade, de modo geral, Well, maybe a number of years ago, there came a movement in America called Women's Liberation. Alguns anos atrás veio um movimento na América chamado a Liberação da Mulher. Women became very forceful, wanting equality with men. As mulheres se tornaram muito impositivas, buscando a igualdade com os homens. Actually, they wanted more than equality. Na verdade, elas querem mais do que igualdade. Women are already equal with men, Elas já são iguais ao homem. but they have different roles. Só têm papéis diferentes. They wanted to be the same as men. Elas querem ser o mesmo que homens. They wanted to wear the pants. Elas querem vestir as calças. They wanted the men's jobs and the Elas men's querem roles. os trabalhos, elas querem os papéis do homem. And what I have observed from that, E o que eu tenho observado a partir disso, as in America, society allowed women to become more and more like men. ao ver na América a mulher sendo permitida se tornar mais e mais como o homem. The homosexual movement moved right along with it. O movimento homossexual caminha lado a lado com isso. Homosexuals demanded the same rights. Os homossexuais demandam os mesmos And direitos. that's why today homosexuals consider themselves to be a privileged class. E é por isso que os homossexuais hoje em dia se consideram uma classe privilegiada. Now, how does this affect the church? E como isso afeta a igreja? Now, in the church, we see the same thing. Na igreja nós vemos a mesma coisa acontecendo. Women pushing and pushing and pushing to be elders in the church. Mulheres fazendo de tudo para se tornarem anciãos na igreja, And ordained ministers ou in the church. pastoras ordenadas na igreja. That's now a big issue within the Seventh-day Adventist Church in America and we're Germany. Isso é uma questão muito forte na América e também na Alemanha. All we need to do is look at the other denominations where this has taken place. Tudo que precisamos fazer é olhar para as outras igrejas em que isso aconteceu. In the Presbyterian Church, Na igreja presbiteriana, in the Episcopalian Church, na igreja episcopal, and in the Methodist Church, na igreja metodista, where they are ordaining women as elders and pastors. em que estão ali ordenando mulheres como anciãs e pastoras. The homosexuals have come in right behind them, Os homossexuais vieram logo atrás delas. and now they're being ordained as elders and pastors. E eles também têm sido ordenados como I pastores. fear for e our anciãos. church Eu temo por nossa igreja. if we go down this same road. Se nós formos por esse mesmo caminho. But this too is a sign of the last days. Mas também é um sinal dos últimos dias. I wish I had that text handy. I just now thought about it. Eu I think queria it's in ter Isaiah. esse texto em mãos, eu esqueci agora. Eu acho que está em Isaías. It talks about how society will be upside down. Fala como a sociedade estaria ao inverso. Women will rule over the men, Mulheres governando sobre o homem and children will rule over them both. e as crianças governando sobre ambos. This is Satan's plan to turn the family upside down. Esse é o plano de Deus para tornar as famílias, inverter as And that's famílias. what we're seeing today. E é o que estamos vendo hoje em Men dia. need to maintain their role as priest and leader in the family Os and in the homens church. têm que manter o seu papel de líderes e sacerdotes do lar e da igreja. Does that kind of address your issue? Eu acho que isso. Okay. Última pergunta. Boa noite para todos. Né? A minha pergunta é o seguinte: hoje o homossexualismo está ficando quase igual assim, como podemos dizer, você não ser gay não é normal, né? Porque ser homem, né, para a gente na nossa sociedade é normal. Agora não ser gay que não é. Mas pelo que eu estou vendo está aumentando tanto no mundo o homossexualismo que está se tornando difícil. Mas a pergunta que vem é o seguinte: além do trauma de infância, como o estupro, no caso do próprio pastor que teve um trauma de infância que ocorreu, levou ele a ter esse problema, e além também das humilhações, que há também uma criança que é criada num lar onde tem o pai que é muito rigoroso, que não dá muita atenção, conforme também foi o caso do pastor, que a gente pode ter visto isso. Se existe algum outro
fator predominante que esteja causando essa explosão homossexual no mundo. Porque realmente hoje está, de uns tempos para cá, a coisa aumentou assim de uma maneira muito expressiva, preocupante na realidade, para nós somos cristãos. Em outras palavras, então, além dos que já foram mencionados, quais são fatores que estão realmente levando a essa explosão homossexual? Levando a explosão do homossexualismo no mundo. I heard a statement not long ago which I think is very relevant to your question. Eu escutei uma frase não muito tempo atrás que eu acho que se encaixa bem na tua pergunta. For generations, young people have pushed at the fence. Durante gerações, os jovens têm empurrado a cerca. They've experimented with marijuana. Eles experimentaram maconha, and heroin, heroína, and cocaine, cocaína, and then there was the free love movement. E aí teve o movimento do amor livre. People constantly pushing at the fence. As pessoas continuamente empurrando a cerca. Always wanting to experiment with the next taboo. Cada vez mais tentando experimentar o próximo tabu. And I heard someone say not long ago, and I think it's very, very true. E eu escutei alguém dizer algo assim, não muito tempo atrás, que eu acho muito verdade. Homosexuality has become the experimental drug of this generation. O homossexualismo tem se tornado a droga experimental dessa geração. People have done every shocking thing they can imagine. As pessoas já fizeram cada coisa chocante que podem imaginar. And society becomes more and more used to it. E a sociedade se tornou cada vez mais acostumada a isso. Well, now here's a taboo. Let's try this one. Então aqui está um tabu, vamos tentar esse. And so throughout society we're being conditioned to accept this. Então a sociedade tem nos condicionado a aceitar. Through education in public schools, através da educação nas escolas públicas, through the media, através da mídia, through music, através da música, through fashion, através da moda. You know, Ellen White even counseled us that if we were not careful with our dress, it would result in confusion. Ellen White até nos adverte a sermos cuidadosos com a nossa vestimenta, que pode resultar em confusão. As men dress more like women, o homem se vestir cada vez mais parecido com as mulheres. And as women dress more like men, e ao as mulheres se vestirem mais como os homens, there's confusion. Há confusão. Many men are not attracted to a woman who looks like a man. Muitos homens não são atraídos por uma mulher que parece um homem. They're turned off by that. Eles rejeitam. And the confusion results. E então vem a confusão. But as we look around at all of the different factors in society today, mas ao observarmos todos os diferentes fatores na sociedade hoje, politics, na política, in legislation, na legislação, redefining of marriage, na redefinição do casamento, all of this conditioning through schools, todos esses condicionamentos através das escolas, is it any wonder that homosexuality is becoming so prominent? Existe alguma dúvida de que o homossexualismo se torne tão preeminente? But we must remember, mas devemos nos lembrar, Jesus said this is a sign of the last days. Jesus disse que é um sinal dos últimos dias. Let me close with this little theory that I have. Deixe-me encerrar com essa teoria que eu tenho. There are two institutions created in the Garden of Eden. Há duas instituições criadas no jardim do Éden. Marriage on Friday, casamento na sexta-feira, and Sabbath on the seventh day. E o repouso no sábado. What I see happening, this is my own thought here. O que eu vejo acontecendo, esse é o meu próprio pensamento. Satan is experimenting with marriage. Satanás está fazendo experiências com o casamento. If he can get society to redefine marriage through legislation, se ele consegue fazer a sociedade redefinir o casamento através das legislações, and he's having great success at that, e ele tem tido grande êxito nisso, then he can get society to redefine Sabbath by legislation. Então ele terá facilidade para fazer a sociedade redefinir o repouso pela legislação. What I see happening in the world today with the homosexual issue, o que eu vejo acontecer no mundo hoje com a questão do homossexualismo, it is a test run for Satan. É um teste que Satanás está utilizando. If he is successful with this, se ele for bem sucedido com isso, he knows he can succeed in redefining Sabbath. Ele sabe que poderá
ser bem-sucedido com through a legislation. definição do repouso, do sábado, através das legislações. Where are we today? Onde estamos hoje? I think we're very, very close Estamos muito próximos to national and universal Sunday laws. a leis nacionais e universais, mundiais, dominicais. And I truly believe, as goes marriage with homosexuality, E eu acredito que da forma como vai o casamento com o homossexualismo, so will go the Sabbath. da mesma forma irá o sábado. We need to look up. Devemos olhar Our redemption is drawing nigh. para cima porque a nossa redenção se aproxima. Ok, muito obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Tivemos algumas perguntas que já foram respondidas ou pela palestra, ou as palestras, ou pelos testemunhos, ou pelas próprias perguntas e respostas de outros. Então, já estamos encerrando agora nosso tempo juntos. Antes de nós fazermos a oração final, nós vamos ter uma música especial com a Luciana Cristina. Há muitos hoje entre nós aqui, cuja vida está sem paz, que perderam seu fervor no coração. Eles apenas estão vivos, mas com vazio seu ser. Se você assim está, ó meu irmão, te apresento o homem Cristo Jesus, somente só quebra o poder do pecado dentro de ti e traz cura à tua alma em dor. Este é Jesus. Neste momento que não conhece o Rei da Paz, que no mundo só